Olá, eu trago novidades exclusivas sobre o caso Ingrid Vitória, a criança em Pernambuco de 13 anos que foi sequestrada por um homem, na verdade eu não posso nem chamar de homem, um monstro, né, que acabou sequestrando ela e levando para dentro da mata enquanto a mãe estava amarrada. Mas as boas notícias eu trago agora e quero desde já agradecer. Comecei esse vídeo aqui agradecendo a JP Mota News, né, que está nos transmitindo e ajudando a gente aqui sempre que estamos precisando de alguma informação. Ele está lá coladinho e informando tudo para a gente reportar aqui para todos vocês, tá bom? Então, gente, olha só, os passos agora da polícia, lógico que são passos que estão correndo, porque cada minuto, cada tempo que vai passando é um tempo a mais, né? Então a polícia ele tem que lutar, correr contra o tempo, porque esse é um momento muito delicado onde acaba os mantimentos, é outro item também que a gente vai falar sobre os alimentos, os cuidados, banhos, como ele está fazendo esse homem, e a polícia traz algumas desconfianças, né? Então, ontem eu trouxe aqui a informação para vocês que a menina estava caminhando e conseguiu ver rastro, uma passagem, né? Ela acabou passando e depois descobriram pegadas. Hoje já conseguiram identificar também ali através do drone que tem ali o sensor corporal e acaba identificando o calor humano, né? Tem o calor dos animais, o calor humano ele consegue detectar e percebeu ali duas pessoas. Só que o que acontece? O Joselmo Caldas. Joselmo Caldas, ele é uma pessoa que tem um conhecimento dentro da área de mata, e isso dificulta um pouco, né? Então, estamos aí com uma das melhores polícias de Caatinga, que é o BEP, que está trabalhando arduamente. Hoje teve um episódio um pouco triste, o helicóptero que estava fazendo ali as buscas acabou caindo, mas enfim. Olha só o que acontece. Então, nesse momento, ele conhece muito bem e ele planejou tudo. Então, ele sabia onde ele ia entrar, onde ele ia deixar o carro, para onde ele ia, e aí é que entra mais uma desconfiança da polícia. A polícia está utilizando, junto com os bombeiros, não só a polícia, né? Vamos daqui aplausos àqueles que estão apoiando, pessoas civis, pessoas que conhecem a Caatinga, que conhecem a mata, que está entrando para fazer também as buscas. Pessoas sem nenhum aparato, equipamentos sofisticados estão entrando, né, de corpo e alma ali para tentar encontrar a menina. Então tem cães farejadores também que identificaram ontem que a menina tinha passado por um caminho, então a polícia está no caminho certo. Fecharam tudo, cercaram tudo, as divisas Bahia e Pernambuco também está totalmente fechada. E o que a polícia agora desconfia nesse exato momento, mesmo o Joselmo conhecendo toda a área de mata, e ele planejou tudo direitinho, arquitetou. Como ele é uma pessoa mateiro, ele é uma pessoa que conhece a mata, ainda assim a polícia tem uma grande desconfiança, eu vou trazer para vocês agora. Após ter montado ali na região, não vou citar a região, mas uma força-tarefa, foi montada uma força-tarefa na qual está recebendo informações de populares. Os populares quiserem ir lá prestar algum esclarecimento, apoio, ajuda, e todos ali estão de mãos unidas, ajudando, apoiando, mas a polícia agora está utilizando algumas estratégias. Dentro dessas estratégias que a gente vai falar também, a polícia tem uma grande desconfiança que o Joselmo ele pode estar recebendo ajuda, apoio. Bom, antes que muita gente pense que é uma mata sem fim, não, gente, não é uma mata sem fim. É uma mata, é um local de difícil acesso, são áreas isoladas, mas ainda assim que moram pessoas, né? Pessoas que têm roça, pessoas que têm um sítiozinho, pessoas que só têm apenas casa. Existe muito isso, né? No Nordeste, Norte e Nordeste, pessoas que moram nessas localidades de difícil acesso. E a polícia tem essa desconfiança que ele está tendo contato, está tendo acesso, ele possivelmente pode ter levado um celular e está sendo monitorado também, que existe a possibilidade que for encontrado também dentro do carro uma caixa de uma bateria, né, um power bank, algo, me perdoe se eu estiver falando aqui errado, mas é um carregador, é uma bateria extra. Foi encontrada uma caixa vazia e a polícia ela tem essa desconfiança, e dentro dessa desconfiança estão fazendo um outro percurso agora. De vez de ir somente atrás do Joselmo e encontrar a Ingrid Vitória, nossa Vitória, mais uma vitória, né, nessa situação terrível.
além da polícia estar indo atrás deles, tem outras equipes que estão se deslocando com cães farejadores e uma polícia bem perita, né? Uma polícia bem calculista ali, está fazendo o levantamento em todas as casas da região para poder identificar se alguém está apoiando, se alguém está ajudando. Inclusive, à noite, um homem falou que os cães latiram muito logo ali na região e possivelmente ele tentou olhar para ver quem era, mas sabe como é esse povo, né? Tem um pouco de receio, de medo e acabou não saindo, mas viu que os cães latiram muito. Os animais ficaram muito inquietos durante toda a noite e tentaram contato com a polícia. Quando foi pela manhã, a polícia foi e não encontrou muita coisa, né? Mas ainda assim estão ali traçando algumas estratégias para poder localizar. Hoje o helicóptero acabou caindo e aí veio uma dúvida, muita gente perguntando isso. E, obviamente, desde a carta que ele deixou, em primeira mão, a gente acompanhou e viu que nessa carta existem algumas palavras ali um pouco confusas, que algumas pessoas, reportagem até imaginou que ali fosse uma conversa da menina. Não, a gente sabe muito bem o que se trata. Existe a possibilidade de uma área espiritual acontecer, de um avião cair? Existe. Tudo pode acontecer nessa vida, nesse mundo que a gente não consegue observar. E, pô, a menina ser uma menina crente, uma menina que busca, que é temente a Deus, obediente, educada, então tudo isso pode ser um foco do inimigo em cima. Lógico, que o homem, ele dá brecha, ele vai lá e faz o que ele quer, porém, existe muita coisa obscura por trás disso tudo, mas ainda assim, existe uma família que está clamando e pedindo a Deus força para que isso termine o quanto antes. Porque imagine, você que é pai, você que é mãe, ver um filho de 13 anos que não tem costume com o mundo e de repente se vê em uma situação dessa, né? Então a cabeça do pai e da mãe também, gente, eu vou ser bem sincero, eu não consigo nem imaginar, eu prefiro nem imaginar, porque é um sofrimento terrível, sabendo que a filha é uma menina que não tem costume nem de andar às vezes, muitas das vezes descalça no meio do chão, mas dentro da mata vai ver o que esse homem, né? Vamos tentar que ser o mais profissional possível, porque eu confesso para você que a emoção, o calor da emoção em uma reportagem como essa, em uma busca dessa, se torna algo assim um pouco mais complexo. Mas assim, voltando para essa análise, então é um sofrimento muito, muito tenebroso. Então assim, o que a polícia desconfia agora é que ele possa, além de estar tendo uma comunicação, acompanhando tudo o que está acontecendo, então existe também a possibilidade de pessoas estarem ajudando. A gente acompanhou que no segundo dia dessas buscas foram encontradas alimentos e panelas. Então ele fez tudo, arquitetou tudo, planejou e ele tem muita experiência dentro da mata. Mas agora vem essa desconfiança. Se alguém está dando abrigo, mas ele está sem saída, está tudo fechado. O que a gente recebeu aqui de comunicado é que a polícia tem fechado o cerco e agora é questão de horas para que ele seja pego, né? O fato do avião ter caído não significa que não vai ter mais ali um apoio. Assim, mas o serviço social forneceu para as forças, né? As forças policiais, civil, militar, bombeiros, a quantidade de moradores que tem naquela região que são registrados. Segundo o serviço social, todos são registrados ali no serviço social. Então, nesse caso, nessa situação aí, se torna um pouco mais fácil. Então, assim, as casas já estão sendo monitoradas e a polícia utilizou agora uma estratégia para ganhar no cansaço. Vou trazer aqui para vocês com exclusividade em primeira mão, né? Agradecendo mais uma vez JP Mota News, né? Está aí nos apoiando, nos ajudando. Dá os créditos a ele aqui, porque é uma pessoa que está trabalhando lá arduamente. Ontem a polícia deu uma parada na noite, mas hoje a polícia está intensamente trabalhando à noite e dia, em um momento que tem um revezamento, né? E nesse revezamento, a troca está sendo realizada, a troca ali de equipes para poder descansar, para poder voltar ao campo. Então tem até policiais com trabalhos extras para poder conseguir chegar ao objetivo. E a polícia também, ela segue com uma investigação muito intensa e a gente tem fé que, em nome de Jesus, tudo vai ser solucionado e agora, mais que nunca, se torna muito próximo. Mas a polícia está correndo, está lutando
e essa é uma grande desconfiança. Se quem estiver apoiando o Joselmo, por favor, quem estiver ajudando, quem estiver apoiando ou até mesmo guardando ele, por favor, ajudem a polícia, ajudem essa família, esse pai e essa mãe que tanto sofre, tá bom? Então a gente vai ficar por aqui, mas a gente vai estar buscando informações para trazer para todos vocês aqui com exclusividade. E não esqueçam, a corrente do bem tem que prevalecer. Oração pela família, oração para que possa, né, ele se entregar ou ele deixar a menina e seguir o caminho dele. Se ele conseguir fugir, tudo bem. Se ele não conseguir, que ele seja pego também, mas que a menina ela volte sã e salva, né? Em nome de Jesus aí, vamos para essa corrente do bem. Mais novidade eu vou trazer para vocês com exclusividade. Que Deus abençoe, um forte abraço e até mais.